Agora que você tem seu instrumento devidamente afinado, vamos ao que interessa: tocar. A viola tem uma vantagem muito importante em relação ao violão, conforme mostramos antes, que é a afinação aberta. Isso significa que tocando todas as cordas soltas, você tem um primeiro acorde. No caso, um Ré maior. Mas primeiro observe a postura. Como eu falei antes, a viola é menor que o violão e às vezes não se acomoda bem. Então você pode seguir a dica de tocar usando uma correia, que eu particularmente gosto muito dessa alternativa, ou você pode posicionar a viola desse jeito aqui, apoiando essa curva, essa parte aqui na perna. O braço direito vem aqui e sustenta o peso do instrumento, e o esquerdo segura o braço desse jeito aqui. Se o braço estiver um pouco para cima, fica mais confortável e mais anatômico e facilita na hora de tocar. Agora, com tudo preparado, vamos aprender os acordes, que popularmente são chamados de posições. E fica atento com uma coisa: cuidado para não chamar acorde de nota e nota de acorde, porque são coisas diferentes. Os acordes são grupos de notas, como esse Ré maior que eu exemplifiquei, né? E a nota é uma nota, que na viola seria, por exemplo, uma corda só. Tá? Bem, começando então, a gente vai aprender a ler no diagrama. Isso é muito importante, isso não só aqui na primeira aula, mas também para o restante do curso. Esse diagrama é a representação de um acorde, que na verdade é o desenho do braço da viola, posicionado na vertical. No diagrama, a gente vai contar as cordas desse jeito, ó. As primeiras linhas da direita correspondem ao primeiro par, as duas linhas seguintes, o segundo par, as próximas, o terceiro par, e assim por diante. Já as casas são representadas por espaços horizontais: primeira casa, segunda casa, terceira casa. Dentro do diagrama, os nossos dedos são representados por números. O dedo indicador é o número 1, o dedo médio é o número 2, o anelar é o número 3 e o dedo mínimo é o número 4. Então, vamos ver os 3 primeiros acordes. O primeiro é o Ré maior, que é representado pela letra D. Como a afinação da viola é aberta, tocando as cordas soltas, a gente já formou o primeiro acorde. O segundo acorde é um Ré com sétima, que a gente vai montar usando só um dedo aqui, ó, na terceira casa da segunda corda. E o terceiro acorde, que é um Sol maior, que eu vou te mostrar de duas formas. A primeira é essa aqui, ó. O dedo que já estava ali no Ré com sétima, desce para a segunda casa. Dedo 3, segunda corda, segunda casa. Dedo 1, na terceira corda, primeira casa. E o dedo 2, na quinta corda, segunda casa, né? Aí a gente forma o Sol maior. A segunda opção desse acorde é com a pestana, na quinta casa. Aqui, ó. Você já deve ter ouvido esse toque aqui nas modas de viola, com 2 acordes. Isso aqui, ó. Com isso, você pode perceber como a música caipira é uma linguagem muito simples que a viola proporciona tocar facilmente. Se você é iniciante, pode sentir dificuldade de tocar uma pestana, que exige muito fisicamente para quem está começando. Por isso, eu deixei a primeira opção de Sol maior. Mas, se você quer mergulhar na linguagem da viola caipira, insista na pestana, mesmo que não soe todas as cordas das primeiras vezes, porque ela vai ser uma ferramenta e tanto. Agora, vou dar uma dica muito importante com relação ao posicionamento dos dedos aqui na hora de apertar. O ideal é que eles fiquem bem próximos dos trastes, que são essas barrinhas de metal aqui, ó. Você deve apertar as 2 cordas do par, né? Sempre pega de 2 em 2, com a ponta dos dedos, né? Sem deixar dobrar a falangezinha assim, e bem pertinho do traste. Agora que você aprendeu a fazer os 3 primeiros acordes, está na hora de aprender o primeiro ritmo. Agora você vai aprender um ritmo que vai ser usado para tocar sua primeira música na viola. Como você notou aí, eu uso uma dedeira no polegar da mão direita. Isso não é indispensável, dá para tocar com a unha também se você quiser, ó. Mas, se a sua unha é muito quebradiça, eu sugiro o uso de uma dedeira. Na hora de comprar, experimente para ver se o tamanho, se ela se adapta firmemente no seu dedo.
Então, vamos ao ritmo, agora que você vai aprender uma toada, que é um dos muitos ritmos tradicionais tocados na viola. Você vai ouvir esse ritmo em grandes clássicos como Chico Mineiro, Cabocla Teresa, Boiadeiro Errante e vários outros. E vai aprender essas músicas aqui no curso. Vamos lá então, dar uma olhada no ritmo. Então vamos lá, aprendendo o ritmo da toada. Você vai usar o seu polegar, movimento para baixo, indicador vai subir e descer, nessa sequência. Desce polegar, sobe indicador, desce indicador, desce polegar. Vai ficar assim. Se você não tiver uma dedeira, tiver com a mão limpa, assim, sem dedeira, também dá para fazer a mesma coisa. Mas, como eu estou usando sempre dedeira nesse curso, que é um acessório bem importante, eu vou praticar sempre com a dedeira. Então, a célula da toada é isso aí. Antes de continuar, é muito importante praticar esse ritmo, juntar os toques, memorizar a ordem das batidas. Quanto mais vezes você repetir, mais vai se acostumar com o movimento, beleza? Aí, quando você perceber que está tocando firme, sem precisar ficar pensando muito, tá na hora de continuar. Mas antes disso, dá uma pausa no vídeo e treina aí. Depois de treinar, vem comigo tocar o ritmo em sequência e bem devagarinho. Vamos lá? Agora vamos juntar o ritmo com os acordes que a gente vai usar para tocar a música. Ele vai ser tocado 4 vezes em cada acorde, desse jeito aqui, ó. Em cada acorde, nós vamos trocar do ritmo 4 vezes, igual eu acabei de mostrar. Então, eu vou tocar a sequência completa que vai ficar se repetindo na música, para você acompanhar e treinar aí comigo. Vamos lá! No comecinho, os dedos podem doer um pouco, mas não se preocupe, porque isso é super normal, especialmente um instrumento que usa cordas de aço. Tem que ter paciência e não pode desistir. Se você treinar ao menos 30 minutos por dia, já é bom. O importante é tocar um pouquinho que seja todos os dias. Então, agora que você aprendeu os acordes e o ritmo, chegou a hora mais esperada, que é aprender a tocar a primeira música. Com esses acordes, a gente vai tocar a música Cuitelinho. Essa é uma canção de domínio público que já ganhou muitas interpretações excelentes na música brasileira. Um verdadeiro clássico que você vai tocar comigo em ritmo de toada. Ouve aí um trechinho dela. Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o
botão de rosa cai, ai, ai. Para começar, a dica é praticar muito o ritmo para ele ficar bem afiado e sincronizado com a troca dos acordes. Eu costumo dizer que a mão direita tem que tocar ligada no piloto automático, sem você pensar. E o segredo para isso é prática. E para quem também quer cantar junto, a dica é parecida. Só que você precisa treinar a voz separado, escutar a música bastante, cantar junto de memória, dar bastante atenção para essa parte. Isso para quando você for cantar não se perder na hora de tocar e vice-versa. E mesmo assim, é comum encontrar dificuldades. Então lembra que tudo é novidade e você precisa ser persistente. Com o tempo, você vai desenvolver a independência e melhorar a sua coordenação, sua memória, e o resultado vai melhorar cada vez mais. Você aprendeu os acordes e viu qual é a sequência que nós vamos repetir durante a música. Então, agora está na hora de tocar. Vamos lá? Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedida parentaia, eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas, ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia e os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai. É isso aí, agora é só treinar. Você pode tocar essa música junto comigo várias vezes, porque quanto mais você praticar, melhor vai ficar. E assim que você perceber que está fluindo bem, que você está conseguindo tocar e curtir a música, você já está pronto para seguir no nosso curso. E não espere resultados rápidos, o importante é curtir a companhia da sua viola, porque o aprendizado musical é para a vida inteira. Então, aproveite seus estudos e assim que se sentir pronto para a próxima etapa, segue aí comigo. Até breve!